Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um checkpoint de parceiros da GoFi. Hoje nós vamos falar sobre o porquê que a GoFi é muito mais do que um simples CRM. Então, a gente já falou aqui diversas vezes sobre processos de vendas, sobre outbound, inbound. Até trouxe aqui para vocês, né, algumas informações sobre o funil de vendas. Então vamos falar um pouco sobre inbound, sobre outbound, sobre as características de um CRM, que não é só o funil propriamente dito, mas sim a gestão de clientes como um todo. Então da entrada do cliente até um pós-venda, retroalimentar o funil também, que é uma estratégia aí muito importante para você conseguir reativar esses clientes e não acabar investindo um dinheiro aí já. A gente sabe que hoje para você adquirir um cliente exige um investimento às vezes muito grande, não só às vezes em campanhas, mas também em tempo, dependendo do produto ou serviço. Então hoje vamos abordar um pouquinho mais sobre isso. Na sequência, a gente vai mostrar aí, então, como integrar isso na GoFi. Então, a gente tem os processos aqui que você pode elaborar de funil de vendas, pós-venda, como eu falei, e vários processos dentro da GoFi. Mas também a GoFi é muito mais do que um CRM, porque você consegue interligar com outros processos. Então, todos os seus setores podem estar interligados. E é isso que a gente quer mostrar aqui hoje para vocês. Porque é muito comum, a gente vê bastante aí no nosso dia a dia com os clientes, conversando com muitos clientes nossos, que normalmente já utiliza uma ferramenta, já utiliza um CRM e ao mesmo tempo ah, esse, essa ferramenta ela não interliga todos os setores. Então, eu tenho um CRM, existem vários CRMs aí no mercado, mas na grande maioria você só consegue gerenciar a parte comercial. Até a parte aí do pós-venda, muitos fazem também, né? Não só a captação de lead, mas acaba que você não consegue depois trazer os outros setores para dentro da mesma ferramenta, ou melhorar, né, a comunicação entre eles. E é isso que a GoFi vem trazer. Então a GoFi ela é uma ferramenta voltada para a gestão de processos como um todo, e a gente percebe que é um caminho natural das empresas focarem em vendas. A gente sabe que para uma empresa se manter funcionando, manter ativa, é extremamente importante ter um bom relacionamento com o cliente, um bom comercial, ter uma estrutura de funil de vendas onde você consegue ir acompanhando o teu cliente, nutrindo ele, conversando com ele, estando ativo, estando presente, mesmo que ele não faça muitas vezes até uma compra num primeiro contato, mas estar presente para que quando surgir a necessidade ele lembre de você. Então esse primeiro papel onde a GoFi vem resolver. Atender aos processos de vendas e de relacionamento com o cliente. Então, quando a gente está falando de CRM, né, Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento com o cliente, vem desde o processo de captação do lead, de entrada do lead ou prospecção ativa, até a gestão, o pós-venda, o estar em contato constantemente com esse cliente. Eu vou mostrar para vocês ali depois no processo. Então, tem vários agendamentos. É sempre importante você estar sempre reagendando o cliente para entrar em contato com ele de tempos em tempos, ou até extraindo um relatório, movimentando, criando uma automação para um novo processo, como por exemplo de pós-venda, né? Onde você vai, mesmo depois de tendo já feito uma venda, entrar em contato novamente com o cliente para estar verificando primeiro, né, se ele recebeu o produto, o serviço, o que ele achou, se tem algum conflito, às vezes algum problema que você precisa resolver, mas também estar oferecendo novos produtos, novos serviços e reaproveitando essa base.
Então, nessa parte do funil de vendas, a gente trouxe um exemplo aqui, que depois do funil de vendas, aí a gente pode usar tanto outbound como inbound, né? E automatizar dentro da GoFi para que depois que você saiu dessa parte do funil, vá também para a gestão de contratos. Então, fez a venda, caiu na etapa de ganho, vai para a gestão de contratos. Isso a gente está exemplificando de uma empresa que tenha, por exemplo, um contrato a partir da venda. Nem todas as empresas precisam gerar, às vezes, um contrato. Depois do processo de contratos, a gente cria uma nova automação, que é bem simples de criar, vou mostrar aqui para vocês, onde o cliente vai para o onboarding. Então, ele vai entrar no processo de entrada na empresa, né? Onde vai fazer um primeiro contato. Então, você fez a compra, adquiriu o serviço. Para quem tem prestação de serviço, então, é essencial, porque assim que foi feita a venda, o contrato foi aprovado, assinou, realizou o pagamento ou gerou o boleto, tá tudo certinho com a parte contratual, ele tem que cair no onboarding para iniciar o primeiro agendamento. Então, eu vou fazer o primeiro contato, vou agendar a primeira reunião e começar o meu processo de atendimento interno, tanto de serviço quanto de produto, né? Produto, principalmente produtos com ticket alto, porque você precisa normalmente ter um trabalho maior de entrega, de confecção desse produto. Então, o processo de entrega, de entrada do cliente, ele tem que ser muito bem estruturado e planejado. É um pouco diferente de clientes que trabalham com produtos com valor mais baixo, que tem um volume muito alto, às vezes até de vendas, como loja de roupas, motopeças, autopeças e diversas outras lojas que é mais atendimento ao público direto, né? Ela já tem um conceito um pouco diferente. Então, não tem essa parte, muitas vezes, de gestão de contratos, de funil de vendas, de onboarding, mas poderia ter, por exemplo, um pós-venda, porque esse cliente ele faz uma primeira compra, vai até a loja e normalmente faz um cadastro. Ele poderia, a partir desse cadastro, também estar dentro da GoFi para gerenciar um pós-venda, para ofertar novos produtos, para estar notificando ele também de novas campanhas e novas promoções. Isso tudo para reaproveitar essa base de clientes, para que você não venda uma única vez. Então, mesmo para quem não tem essa característica de ticket alto ou de prestação de serviços, também tem como utilizar a GoFi para reaproveitar essa base, ok? No final desse vídeo, então como a gente está ao vivo também, no final do checkpoint a gente vai abrir para perguntas. Então se tiver alguma dúvida, algo que eu falei que não ficou bem claro, pode anotar aí para que no final a gente responda todas as dúvidas, ok? Então aqui também tem o nosso site. Aqui no site da GoFi você pode ver todos os templates que a gente já tem pronto, não só para funil de vendas, mas para outros setores da empresa de vocês. Então, desde a parte de abertura de vagas, então prospecção, contas a receber, prospecção qualificada, solicitações do setor de marketing. Então, eu posso ter tudo isso dentro da GoFi, não apenas a parte de CRM ou a parte comercial. Então, setor de marketing, contas a receber, então financeiro, compras, solicitação de compras, desligamento de colaborador, contratação, setor de RH no caso, gestão de obras, então para quem é já mais da parte de obras também tem, setor jurídico, para quem trabalha muito mais aí com contratos ou até escritórios de advocacia, solicitações financeiras, desenvolvimento de produto de TI, tecnologia, chamados, atendimento ao cliente, contas a pagar, marketing de conteúdos. Então tem vários templates que vocês podem utilizar dentro da plataforma e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, login, teste agora, vocês conseguem também utilizar gratuitamente por um período a ferramenta e ver todos os recursos que a gente está apresentando aqui hoje. Essa aqui é a home da GoFi, para quem ainda não conhece.
E eu vou usar um template para a gente começar o nosso exemplo de hoje. Eu vou usar o template de inbound, qualificação de leads. Então tem aqui até uma explicação desse template, onde ele vai trazer já um board, que seria um processo dentro da GoFi, né, um tipo de processo, e também duas bases de dados, onde ele vai registrar as ligações e as mensagens. Então tudo isso eu consigo depois gerar indicadores, porque eu tenho registros das informações que estão sendo trafegadas dentro da GoFi. Quando eu utilizo o template, ele copia já para a minha organização, para que eu não precise montar um funil do zero. Mas se eu quiser, eu consigo também aqui, novo board, montar um funil do zero mesmo, de acordo com o que a minha empresa precisa. Eu tenho também novo board de IA. Esse aqui serve muito para processos que você ainda não tenha, talvez, no teu negócio, ou que você tem muita dúvida de como ele poderia ser. Então, aqui no nosso novo board de IA, a inteligência artificial, com base no nome do processo que você precisa, por exemplo, pós-venda, ele já vai te trazer pronto as fases de um pós-venda padrão, né, sugerido através da IA, mas também você consegue modificar de acordo com a tua realidade. Aqui nesse template que eu acabei de importar, e você também pode importar aí na sua organização, dentro da GoFi, ele trouxe para mim, então, o início, onde o lead cai, em contato, prospecção não, proposta enviada, aquecimento, ganho, perdido e desqualificado. Esse é um funil, ele tem bastante informação. Então, quando eu vou cadastrar um novo lead, eu posso cadastrar tanto manualmente quanto automaticamente. Manual é só eu vir aqui em novo card e cadastrar um novo registro de um lead. A forma automática, que normalmente é o mais comum para inbound, os leads entram através de campanhas ou sites da sua empresa. Então você vai pegar um link, que tem inclusive aqui na configuração do board, esse link aqui, e você vai colocar no teu site ou em alguma campanha que você tenha. Então quando o cliente clicar em entrar em contato, preencher um formulário, entrar em contato através do WhatsApp, aquele link vai disparar um card que vai cair automaticamente aqui para você entrar em contato com o lead. Então esse é um exemplo de um funil inbound. Mas, caso ele tenha entrado em contato por algum meio que não está automatizado ainda, você pode vir aqui e criar ele manualmente. Vou criar aqui então GoFi Tech, segmento tecnologia, telefone. Então isso aqui já permite eu criar um registro no meu processo de gestão de contratos. Mas a ideia aqui é integrar os setores. Então, para eu integrar um setor, por exemplo, comercial, vindo uma informação do meu CRM para o meu processo de gestão de contratos, eu preciso criar uma automação e eu vou criar uma automação para que eu melhore a comunicação entre eles, para que evite de ter falhas de comunicação, uma lacuna aí no meio entre fiz a venda e minha equipe, meu setor de contratos, administrativo, não recebeu essa informação. Então, para isso, a gente vai automatizar e vincular direto. Quando caiu lá na etapa de ganho, ele já traz aqui para a gestão de contratos. Como que a gente faz isso? Então, eu tenho aqui o meu processo de inbound, que a gente usou através dos templates, e também o processo de gestão de contratos. Então, agora a gente vai criar uma automação que quando eu mover para a etapa de ganho, ou seja, fechei o contrato, eu quero que já avise a equipe administrativa, a equipe que gerencia o contrato, para que eles comecem a confeccionar e enviem o quanto antes para o meu cliente, para que a gente acelere, inclusive, esse processo. Então, a gente ganha em tempo, ganha em performance entre as equipes, evita uma série de falhas e erros que podem cometer quando eu tenho apenas um CRM, mas não tenho aí um processo interligado com ele de gestão de contratos.
Vou criar uma automação, vou dar um nome para ela aqui. Vou colocar inbound para contratos. Aqui são as automações. Então, eu tenho quando um card é criado, eu posso fazer algo. Quando um campo é atualizado. Quando um card entrar em uma fase. Ou quando um card deixar uma determinada fase. Nesse caso, eu quero criar uma automação com base no evento de quando um card entrar numa fase. Aqui no board de inbound. E qual é a fase que eu quero capturar esse evento? Na fase de ganho. Então, eu configurei a primeira parte da minha automação, que é o evento. Eu tenho a condicional, que seria uma etapa do meio, onde eu posso filtrar. Digamos que eu tenho, para determinadas vendas, eu posso ter contratos ou processos diferentes. Então, eu consigo filtrar aqui na condicional por algum campo do meu funil, como, por exemplo, segmento. Então, se for de um determinado segmento, eu quero que vá para um processo diferente de gestão de contratos. Ou, se eu tiver aqui, por exemplo, o tipo do produto já que ele adquiriu, eu posso ter essa informação e já vai encaminhar para um processo diferente. Nesse caso, eu não vou configurar nenhuma condicional. Na ação, então, o que eu quero fazer? Eu quero criar um card em outro processo. Em qual processo que eu quero criar esse card? No gestão de contratos. E aqui ele já traz para mim os campos que eu tenho lá na gestão de contratos. É o que vai permitir eu levar essas informações para lá quando cair na etapa de ganho. Da onde que eu vou copiar essas informações? Então eu vou pegar o que vai importar para mim aqui, só por exemplo mesmo, né? A empresa, o telefone e o valor do contrato. Nesse caso, a gente acabou não colocando. Mas, se eu criar um campo valor, ele vai trazer também. Eu vou deixar fixo para exemplificar que a gente também pode passar um valor fixo. Digamos que todos os contratos têm um valor único. Então, eu poderia deixar um valor fixo aqui para esse campo. Ativei a automação, salvei a automação, ela já fica ativada. Posso desativar também. Então, por algum motivo, a gente não quer mais copiar, eu posso só desativar ela ou também acabar excluindo. Vamos testar aqui agora. Eu não vou usar o exemplo que está aqui, vou pegar esse que já está em fase de aquecimento. E aí, quando eu movi o card para cá, o que acontece? Ele ficou cinzinha. Por que ele fica cinza? Porque essa fase é uma fase final. Então, quando eu torno essa fase final, ele entende que o meu processo se encerra. E o card ele fica mais apagado por uma questão visual, mas também o sistema entende que esse card ele não vai contar lá para suas tarefas, por exemplo. Agora, se a gente vir aqui em gestão de contratos, já dá para ver aqui na home ó, que ele tem 2 cards. E eu tinha criado apenas um manualmente. Então, significa que ele já copiou para cá a informação. Então, essas automações elas são extremamente importantes para melhorar a comunicação dos setores. Então, eu fechei a venda, são equipes diferentes, eu enviei para ganho, automaticamente já criou um card lá para o meu setor de gestão de contratos, para eles já darem início na demanda, né, gerar o contrato, enviar para assinatura, fazer todas as etapas. Então, essa é das informações, um dos pontos mais importantes que a gente queria passar hoje para vocês. Identificar que a GoFi ela não vai gerenciar só processos de vendas. Se você quiser, tá tudo certo. Pode ter apenas aí os funis de vendas, inbound, outbound, um funil único, de acordo com a necessidade de vocês. Mas também pode ter vários outros processos interligados ao CRM, a gestão desses leads. Ah, Emerson, mas e essa base de cadastro, como é que a gente faz? Tem também a database onde tu consegue gerenciar todos os teus contatos. Então aqui do lado tem as databases. Depois que você cria um primeiro lead, você consegue reutilizar esses cadastros, esses clientes para outros processos, como por exemplo o pós-venda que eu mencionei antes. A gente não vai falar agora muito do pós-venda, mas também teria como a gente puxar esses leads para o pós-venda, que seria parecido com o que eu fiz agora, onde ao mover os cards para pós-venda, ele já inicia o processo de pós-venda, onde vai fazer todo o processo que vocês mapearem aí dentro
da empresa de vocês também. Então aqui, se eu abrir esse card, já caiu a demanda, copiou os campos que eu pedi para copiar, né, o nome da empresa, o telefone e o valor. Mas eu posso copiar todas as informações que tem no outro processo para cá. O que mais que a gente tem aqui? Então, a gente vai passar pelas fases do contrato. E quando chegar, por exemplo, em contrato em andamento, agora vamos interligar outro setor. Vai cair para o onboarding de clientes. Eu criei um novo processo agora de onboarding de clientes. O que eu preciso para onboarding de clientes? Vamos dizer que eu só vou querer o nome, eu não preciso do valor agora, porque o valor era apenas para contrato. Eu só preciso do nome e do telefone. Aqui eu usei o telefone um campo texto, mas a gente pode usar um campo de telefone mesmo, que ele já vai trazer a máscara e também tem essa opção de WhatsApp Link, que é bem legal porque ele já traz o íconezinho do WhatsApp para você ir direto para a conversa. Então vou usar esses dois exemplos. Poderia ter um campo extra aqui, vamos dizer que eu tenho um campo texto longo que vai estar a descrição do serviço. Vou colocar a descrição do serviço aqui. Então, novamente, eu posso criar manualmente aqui, Emerson, da GoFi. Vou preencher todos os campos aqui. Lembrando que aqui eu estou preenchendo manualmente. E o objetivo é a gente interligar os processos. Então, nós vamos fazer uma outra automação agora para trazer o cliente da gestão de contratos para o onboarding, interligando as três equipes nesse exemplo que a gente trouxe hoje. Eu venho aqui agora na gestão de contratos, eu vou trazer esse card para em andamento e quando ele entrar em andamento eu quero que ele já inicie o onboard do cliente no outro setor, em outro processo. Vou colocar aqui contratos para onboarding. Quando um card entrar na fase, aqui no processo de gestão de contratos, na fase em andamento, não vou realizar nenhum filtro nesse momento, porque eu não tenho outros processos onde possa ir de forma diferente. E vou criar um card, eu quero criar no onboarding, copiando as informações que eu tenho aqui, como nome, telefone, o valor. Ó, eu não vou levar para esse processo, eu vou deixar apenas na gestão de contrato, porque quem vai prestar o serviço ou fazer o primeiro atendimento com o cliente, ele não precisa saber o valor que foi negociado ou que for contratado o serviço. E vou copiar a descrição desse serviço para lá. Ativei a automação. Vou movimentar direto para em andamento agora esse card. Não vou passar pelas etapas, apenas para a questão da gente apresentar, mas eu poderia ir movimentando fase por fase até chegar lá. E aí, quando eu chego em andamento, o que tem que acontecer agora? Criar um novo card lá no processo de onboarding. Já dá para ver aqui que ele tem dois cards, então tinha um só antes. E aqui na gestão de contratos, ó, pode ver que apareceu só um card agora. Por quê? Porque o outro card eu movimentei para fase de em andamento. E essa fase a gente colocou ela como fase final. Então, sendo uma fase final, ele identifica que esse card ele não está mais em aberto, ele está finalizado. Mas se eu tirar dessa fase, ele entende que ele volta para a execução também. Então, atualizando aqui a tela, ó, ele já trouxe também o card que ele acabou de criar. O que eu criei agora há pouco e que a automação criou para mim. Trouxe aqui todas as informações copiadas de lá.
o nome, o telefone. Nesse caso agora eu coloquei o telefone como sendo um campo do tipo telefone, antes ele estava com um campo tipo texto, e aí eu consigo habilitar também esse ícone do WhatsApp, para ele redirecionar automaticamente já esse número para eu iniciar uma conversa com ele. E trouxe aqui a descrição do serviço. Então era isso, pessoal. Era o que a gente queria passar no checkpoint de hoje. Mostrar para vocês que além do funil de vendas, inbound, outbound, pós-venda, diversos outros processos que um CRM já tem, como gestão de leads, de contatos, a gente também consegue interligar outros setores, como gestão de contratos, onboard de clientes, financeiro, e RH e diversos outros processos que você pode ter aqui dentro da ferramenta. Lembrando que tudo isso vai otimizar a entrega, vai evitar falhas de comunicação, proporcionando entregar uma melhor qualidade no produto ou serviço de vocês. Sem falar que vocês não vão precisar ter um CRM, uma ferramenta para CRM, uma ferramenta para gestão das entregas, dos projetos, da entrega do serviço, do produto e um para cada setor. A gente interliga tudo isso dentro da GoFi, além de poder automatizar e integrar também com outras ferramentas e outras plataformas. Até mais, pessoal. Obrigado por terem participado do Checkpoint de hoje e até uma próxima.